Você já parou para pensar como um papa é eleito? Já se perguntou quanto tempo a Igreja Católica pode ficar sem um líder? Não se trata apenas de um processo burocrático ou de uma simples escolha. É uma tradição que envolve segredos, mistérios e uma grande carga histórica. Hoje vamos explorar tudo isso e muito mais aqui no Séculos em Cena. E como diria nosso amigo Tempos, o passado não espera, então bora apertar o play na história. A história da eleição papal é recheada de momentos épicos e de grande tensão. Para ilustrar isso, vamos voltar no tempo até o ano de 1268. Foi nesse período que a Igreja Católica enfrentou uma crise de liderança inédita e, por consequência, o conclave mais longo da história. Vamos entender melhor o que aconteceu. Em 1268, o Papa Clemente IV faleceu após apenas 3 anos de papado, o que por si só já foi um grande evento. Mas o que ninguém poderia imaginar naquela época era que a Igreja Católica ficaria sem um Papa por quase 3 anos, uma verdadeira eternidade no contexto da época. Esse período sem liderança papal é o que chamamos de sede vacante. E no caso desse episódio histórico, ele durou exatos 1000 dias, um número impressionante, não é mesmo? Durante esse longo intervalo, os cardeais não conseguiam entrar em sintonia sobre quem deveria assumir a liderança da Igreja. O clima era de impasse. E o processo eleitoral, que deveria ser rápido e eficiente, foi se arrastando de maneira incômoda. E o que parecia uma simples falta de consenso se tornou uma crise sem precedentes. No final das contas, a situação foi tão dramática que até cardeais morreram enquanto o conclave ainda estava em andamento. Imagine só, um conclave que sequer conseguia decidir o futuro da Igreja, deixando a cristandade sem uma liderança firme por um tempo considerável. As eleições papais aconteciam na cidade de Viterbo, na Itália, e a população local, que já estava impaciente com a demora, tomou uma atitude extrema. Diz a lenda que, após meses de debates e indecisões, os cidadãos de Viterbo, fartos da ineficiência dos cardeais, trancaram todos dentro do palácio papal, lacraram o teto e passaram a fornecer apenas pão e água aos cardeais. A pressão popular, claro, funcionou. Depois de muita discussão, finalmente um homem foi escolhido para ocupar o cargo de papa. E essa escolha foi ainda mais surpreendente. O novo Papa não fazia parte do colégio cardinalício, nem estava sequer em Roma. Ele estava, na verdade, na Palestina participando da cruzada. Esse homem era Tebaldo Visconti, que foi eleito Papa Gregório X. Gregório X chegou a Roma apenas 6 meses depois de sua eleição. Mas seu papado foi fundamental para estabelecer as bases da eleição papal moderna. Durante seu pontificado, ele promulgou o documento Ubi Periculum em 1274, que estabeleceu regras claras para as eleições papais. O mais importante desses regulamentos era a imposição de que os cardeais ficassem trancados, sem contato com o mundo exterior, até que o novo Papa fosse escolhido. Esse método foi batizado como conclave, um nome que vem do latim conclave, que significa conchave. A partir desse momento, conclave se consolidou como processo oficial de eleição papal. Quando um Papa morre ou renuncia, como aconteceu em 2013 com Bento XVI, os cardeais se reúnem em um conclave no Vaticano para escolher o novo líder da Igreja. Durante o período da sede vacante, a responsabilidade de cuidar dos assuntos da Igreja recai sobre o cardeal decano, que é o líder entre os cardeais. No entanto, é importante destacar que o cardeal decano não tem autoridade sobre os outros cardeais. Ele apenas convoca o conclave e conduz o processo até sua conclusão. Curiosamente, o cardeal decano pode, em casos raros, ser eleito papa. Isso aconteceu com Rodrigo Borgia, o polêmico Papa Alexandre VI, em 1492, e também com Joseph Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVII em 2005. A eleição de Bento XVII foi particularmente significativa, pois foi a primeira vez em 450 anos que um cardeal decano foi eleito Papa.
Isso mostra que, embora a regra seja a eleição de cardeais em vez de outros membros da Igreja, a flexibilidade do processo ainda é uma característica importante. Um exemplo notável de como o processo pode ser inesperado ocorreu em 1378, quando Urbano VI, arcebispo de Bari, foi eleito papa. Urbano VI não era cardeal, o que era uma exceção, e sua eleição foi vista como uma tentativa de reforçar a presença papal em Roma. No entanto, o novo papa foi autoritário e entrou em confronto com os cardeais. Como resultado, outro papa foi eleito em oposição a ele, Clemente VII. Esse episódio deu início ao grande cisma do Ocidente, uma crise que dividiu a Igreja e gerou uma situação com dois papas simultaneamente, o que durou cerca de 40 anos. Uma verdadeira batalha de poder que dividiu a cristandade europeia. Embora tenha havido várias mudanças ao longo dos séculos, o essencial do conclave permanece o mesmo. O conclave começa entre 15 e 20 dias após a morte ou renúncia do Papa, o que garante que os cardeais possam se deslocar para o Vaticano. Durante esse período, os cardeais ficam confinados em uma área específica do Vaticano, onde eles devem permanecer em absoluto sigilo. O número de cardeais votantes variou ao longo da história. No século XIX, eram apenas 20 cardeais, mas em 1586, o Papa Sisto V fixou o número em 70. Já no século XX, o Papa Paulo VI estabeleceu o limite de 120 cardeais eleitores com menos de 80 anos. Além disso, Paulo VI também estipulou que o processo eleitoral se daria por votação secreta. E essa regra continua em vigor até hoje. As outras formas de eleição, como a aclamação e o compromisso, que eram usadas no passado, caíram em desuso. O voto é secreto e cada cardeal escreve o nome do Papa que deseja eleger em uma cédula, que é depois colocada em uma urna. Após a contagem dos votos, se nenhum candidato atingir a maioria de 2/3 dos votos, os papéis são queimados com compostos químicos, gerando a fumaça preta. Se um papa for eleito, a fumaça será branca. A fumaça branca, então, é o sinal para o mundo de que o novo papa foi eleito. Nesse momento, o cardeal protodiácono aparece na varanda da Basílica de São Pedro e anuncia, com grande solenidade: "Habemus papam! Temos um papa!" Em seguida, ele revela o nome do novo papa e o nome papal que ele escolheu, geralmente em homenagem a uma figura importante da história da Igreja. Durante o período do conclave, os cardeais ficam hospedados na Casa de Santa Marta, uma residência moderna localizada dentro do território do Vaticano. Construída nos anos 1990 por ordem de João Paulo II, a casa foi pensada justamente para oferecer acomodações mais confortáveis e seguras aos cardeais eleitores que antes se hospedavam em condições bem mais precárias. Cada cardeal ocupa um quarto individual simples, mas funcional, com banheiro privativo e uma pequena escrivaninha. Embora estejam no coração de Roma, os cardeais ficam completamente isolados do mundo exterior. Não podem usar celular, internet, rádio, nem manter contato com pessoas de fora. A vigilância é rígida e todos os acessos são controlados. Até os funcionários que trabalham na Casa de Santa Marta durante esse período, cozinheiros, seguranças, médicos e camareiras, fazem um juramento de confidencialidade. O objetivo é garantir o sigilo absoluto das deliberações, reforçando o caráter sagrado e reservado da escolha do novo Papa. A votação é feita de forma extremamente cuidadosa e ritualizada. Cada cardeal escreve à mão o nome do seu escolhido no cartão, onde está escrito Eligo in Summum Pontificem. Em seguida, ele dobra o papel de maneira específica e caminha até o altar da Capela Sistina, onde deposita seu voto numa urna especial, pronunciando em voz alta um juramento que afirma ter votado no escolhido por Deus.
Depois que todos votam, 3 cardeais escrutinadores sorteados previamente abrem e leem cada voto em voz alta diante dos demais. Os nomes são anotados por 3 outros cardeais auxiliares e conferidos para garantir exatidão. Se nenhum candidato atinge 2/3 dos votos, os papéis são queimados com uma substância que gera fumaça preta. Em caso de eleição, a fumaça é branca. Tudo é feito com precisão quase coreográfica, reforçando o peso espiritual e histórico do momento. Por mais que pareça improvável, o novo Papa pode recusar o cargo. Isso acontece raramente, mas caso o eleito não aceite a eleição, o decano pergunta formalmente se ele aceita a missão. Se o escolhido recusar, uma nova votação é realizada. Isso ocorreu em algumas ocasiões ao longo da história, mas é extremamente raro. Hoje em dia, o conclave é muito mais eficiente do que no passado, mas ainda mantém sua carga simbólica e tradicional. O conclave que elegeu Papa Francisco em 2013 durou apenas 2 dias, e o de Bento XVI, em 2005, durou apenas 1 dia. Mas nem sempre foi assim. O conclave de 1830, por exemplo, durou 50 dias e teve 83 votações até que o novo Papa fosse escolhido. O mais longo de todos foi, claro, o conclave de 1268 a 1271, que durou quase 3 anos, um exemplo de como as questões políticas, interesses pessoais e a complexidade do processo podem levar a uma espera interminável. Apesar da eficiência moderna, o conclave continua sendo um dos eventos mais misteriosos do mundo contemporâneo. O processo ainda é cercado de um sigilo absoluto e cada voto é dado em um ambiente altamente ritualizado, dentro da Capela Sistina. O simbolismo e a espiritualidade ainda dominam as decisões, e não há lugar no mundo onde se concentre tanto poder, tensão e misticismo como no Vaticano durante esses dias decisivos. E essa foi mais uma edição do Séculos em Cena. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A gente se vê na próxima.